Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha, que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, voltando depois de um longo e tenebroso inverno com a sua edição de número 80. Desta vez, continuamos falando sobre Noêmia de Souza, que foi o assunto da nossa edição de número 79. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, divulgue, multiplique o nosso conteúdo, leve esse conteúdo a um número cada vez maior de pessoas, para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo e nós possamos amplificar cada vez mais a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. Pois bem, o nosso assunto, como eu dizia, é Noêmia de Souza ainda. Foi ela o tema da nossa edição passada, a edição de número 79, mas ficaram muitas informações por compartilhar e aí nós achamos por bem, achamos interessante fazer mais um vídeo discorrendo sobre esse tema. Mas antes de nós falarmos propriamente sobre Noêmia de Souza, é importante fazer um esclarecimento de que um dos maiores equívocos que se cometem por aí e que se apregoam por aí como até com um certo status de verdade é a história de que Moçambique não tem escritoras. Moçambique tem sim escritoras, escritoras muito importantes e escritoras em profusão. Além da própria Noêmia de Souza, que é o tema do nosso vídeo, Moçambique tem Paulina Chiziane. E Paulina Chiziane foi simplesmente a vencedora do Prêmio Camões de 2021. Moçambique tem Lina Magaia, Moçambique tem Fátima Langa, Moçambique tem Sônia Sultuani, Moçambique tem muitas escritoras. Aliás, é bom indicar a todos vocês que estão assistindo ao nosso canal um livro que justamente discorre sobre isso, sobre as escritoras moçambicanas. O livro se chama Cartografias em Construção, Algumas Escritoras de Moçambique. Ele foi escrito por Ana Rita Santiago, que é uma pesquisadora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, UFRB. A própria editora da UFRB publica esse livro em 2019 e o livro traz resumos biobibliográficos e também amostras das obras de 38 escritoras moçambicanas. Então é importante salientar que existe uma forte literatura escrita por mulheres no país, nesse país que é Moçambique. E por falar em Moçambique, voltamos então ao nosso tema, que é Noêmia de Souza. Nós já dissemos no vídeo passado o nome de Noêmia de Souza, é um nome grande, Carolina Noêmia Abranches de Souza Soares. Ela nasce no dia 20 de setembro de 1926, falece no dia 4 de dezembro de 2002. Falamos sobre o grande caldeirão, né, de origens, né, o grande caldeirão cultural, né, que corresponde às origens de Noêmia de Souza. Né? Ela tem as suas origens no próprio Moçambique, né? O seu pai, a sua mãe reúnem
a origem moçambicana com a origem europeia. A mãe dela, por exemplo, Clara Bruheim Abranches de Souza, descendente de alemães e hongas. O seu pai, Antônio Paulo Abranches da Gama e Souza, descendente de portugueses e macuas, né, da ilha de Moçambique. Noêmia de Souza, né, a mãe de Noêmia de Souza, né, a dona Clara, ela tinha um parentesco com a família Albazini. E a família Albazini é uma família bastante importante na história da literatura de Moçambique. Um dos irmãos Albazini, né, os irmãos João e José Albazini, um dos irmãos, João dos Santos Albazini, é o autor do primeiro livro publicado em Moçambique. É um livro publicado póstumamente no ano de 1925, chamado O Livro da Dor. É um livro que reúne reflexões e contos. Então ele é um marco fundador da literatura moçambicana. O seu irmão, por sua vez, José Francisco Albazini, publica em 1934 o livro A Procura de Saúde, Crônicas de um Doente. É um livro que conta a sua busca por tratamento, por bons lugares, né? Lugares onde se pudesse respirar melhor, onde ele pudesse se tratar, se recuperar da tuberculose que o afligia. Então, de vários lugares de Moçambique, ele vai escrevendo crônicas, né? E essas crônicas póstumamente serão publicadas, póstumamente também, como um livro em 1934, né? E é um marco da narrativa moçambicana, um marco da crônica moçambicana, né? Acompanhando ainda esses marcos, um dos grandes amigos de Noêmia de Souza era João Dias. João Dias é filho de Estácio Dias. Estácio Dias, juntamente com os irmãos Albazini, de quem nós já falamos, funda em 1908 a Associação Africana. A Associação Africana fundará o jornal que vai se chamar, entre 1908 e 1918, o Brado, aliás, o Africano. Entre 1908 e 1918, ele vai se chamar O Africano. Em 1918, ele muda de nome e passa a chamar-se o Brado Africano. O Brado Africano vai durar até 1974, momento em que se encaminha o processo de independência de Moçambique. É em O Brado Africano que estreiam grandes escritores, grandes poetas, né? José Craveirinha, Rui de Noronha e a própria Noêmia de Souza. Esse Estácio Dias, né, um desses três, Estácio Dias, Estácio tem um filho, João Dias, que vai escrever o primeiro livro de contos de Moçambique, Godido e Outros Contos, de 1952. Por incrível que pareça, também publicado póstumamente. Há quem diga, porém, quem discorde disso e considere o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de 1964, de Luiz Bernardo Onwana, como o marco inicial do conto moçambicano. O marco inicial do romance em Moçambique é Portagem, de Orlando Mendes, de 1966. Então, disso tudo, nós temos que Noêmia de Souza, ela vai ter uma profunda importância na poesia moçambicana, porque ela vai deixar um espaço de influência, ela vai ocupar um espaço de influência que foi deixado por Rui de Noronha. Rui de Noronha foi o primeiro grande poeta moçambicano, o primeiro poeta amplamente reconhecido de Moçambique. Então, depois dele vem Noêmia de Souza. Depois de Noêmia de Souza,
vai vir o José Craveirinha, nessa mesma seara, né, nessa mesma importância. Rui de Noronha nasce em 1909 e falece em 1943. Há, inclusive, no livro Sangue Negro, de Noêmia de Souza, uma homenagem a Rui de Noronha. Então tem essa importância Noêmia de Souza. Ela vai ocupar o espaço deixado por Rui de Noronha. E o espaço deixado por ela, quando ela deixa Moçambique, vai ser ocupado por José Craveirinha. Os poemas pertencentes ao único livro publicado por Noêmia de Souza, o livro chamado Sangue Negro, esses poemas foram escritos entre 1948 e 1951. Né? Então são poucos anos, você tem 3 anos de poesia. Mas o livro só foi publicado em 2001 pela Associação dos Escritores de Moçambique, a AEMO. A primeira edição do livro vem em 2001, Sangue Negro, pela AEMO. 10 anos depois, em 2011, ele será publicado novamente, também em Moçambique, por uma editora chamada Marimbique. Marimbique é a mistura de marimba com Moçambique. Segunda edição. E a terceira edição, felizmente para nós, foi publicada no Brasil em 2016 pela editora Capulana. Ambas as edições contam com textos explicativos escritos por Nelson Saúd, que foi o organizador da obra, Fátima Mendonça e Francisco Noa. A edição brasileira ainda tem o prefácio assinado por uma das maiores autoridades em matéria de literaturas africanas em língua portuguesa no Brasil, a professora da Universidade Federal Fluminense, Carmen Lúcia Tindó Ribeiro Seco. Eu a conheci pessoalmente, tive o privilégio de conhecê-la, uma das pessoas mais simples que eu já conheci, a conheci em Brasília, em um congresso da UNB. Ela, no intervalo do congresso, ela ficou trocando receita de torta de limão com a minha mãe. Eu lembro que eu falei para ela: mãe, a senhora está conversando com uma das maiores autoridades em literaturas africanas de língua portuguesa no Brasil, uma professora da Universidade Federal Fluminense. Mas ela era tão simples que aquilo me cativou. A voz dela ficou inesquecível, gravada na minha memória. O livro Sangue Negro, esse livro de Noêmia de Souza, ele é formado por 46 poemas. Esses 46 poemas se dividem em 6 partes. A primeira parte se chama Nossa Voz. É interessante a gente parar aqui, porque Nossa Voz é o nome do poema que Noêmia de Souza dedica a José Craveirinha. Craveirinha havia dedicado no seu livro Caringana, Uá Caringana, um poema chamado Mensagem a Carol. Ele diz: esse poema é dedicado a Carol, ex-Noêmia de Souza, porque é no período em que ela foi embora de Moçambique, e deixou de escrever. Porque, coincidentemente, assim que ela deixa Moçambique, ela também deixa a poesia. Então, Nossa Voz é a primeira parte, a segunda se chama Biografia, a terceira, Munhuana, 1951. Paramos aqui também. Munhuana vem de munho, que é uma palavra que significa sal. Provavelmente Munhuana seria o equivalente a uma salina. Munhuana é um bairro da periferia da capital de Moçambique. À época, Lourenço Marques, atualmente Maputo. É o bairro onde Noêmia de Souza morou depois do falecimento do seu pai. Então, ela vai viver na Munhuana. Ela também viveu na Mafalala. Craveirinha fala muito sobre esses bairros, Chipamanini, Munhuana, Xamanculo, Mafalala, são todos bairros pobres, bairros do chamado Caniço, a cidade de Caniço. Então falamos já Nossa Voz, Biografia, Munhuana 1951, livro de João, Sangue Negro, que é o nome do livro, e Dispersos. Então, essas 6 partes
constituem a poesia contida em Sangue Negro, o único livro publicado por Noêmia de Souza, também publicado, ele não chegou a ser publicado póstumamente, né? Mas quase que ele sofre a mesma sina dos livros que nós citamos aqui. O de João Albazini, o de José Albazini, o de Rui de Noronha também teve os seus poemas publicados póstumamente, João Dias, então todos esses tiveram seus livros publicados póstumamente. Noêmia de Souza ainda teve o seu livro publicado pouco antes do seu falecimento. Então essas são algumas informações que nós havíamos deixado de compartilhar no vídeo anterior, né? Falando um pouco mais sobre a importância desta escritora de Moçambique. Ela influenciou todos aqueles que vieram depois dela e principalmente todas aquelas que vieram depois dela. Porque toda essa leva de escritores, né, de escritoras citadas por Ana Rita Santiago, com certeza tem em Noêmia de Souza a sua principal influência. Ou tem em Noêmia de Souza um exemplo a ser seguido, rompendo vários paradigmas, transpondo diversas barreiras e comprovando que a literatura de Moçambique também tem o M de mulher, né? Afinal de contas, Moçambique começa com M, né? E José Craveirinha define Moçambique como a mãe. Ele disse que quando a sua mãe faleceu, ele teve outra mãe, Moçambique. Então, se Moçambique é mãe, se a África é mãe, nada mais justo para representar a mãe África, nada mais justo para representar a mãe Moçambique do que a voz de uma de suas mulheres, a principal das suas mulheres escritoras. Pena que, como seu livro foi publicado praticamente antes de sua morte, ela não pôde receber um prêmio Camões, mas merecia. Aqui, nesse vídeo, assim como no anterior, fica a nossa homenagem a Noêmia de Souza, a todas as escritoras moçambicanas, negras, africanas, a todas as escritoras do mundo. E essas palavras, é com essas palavras que nós encerramos esse vídeo de hoje, que nós encerramos essa edição de hoje. Agradecendo a todos vocês que acompanham, que assistem, né, que se inscrevem no nosso canal, que compartilham o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos vocês. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.